Put the disclaimer. Israel unido em Cristo. Nós não somos um grupo de ódio. Não somos afiliados a nenhum outro grupo israelita. Israel unido em Cristo é um movimento de base não violento. Não defendemos, não toleramos nenhum ato de violência contra qualquer raça, etnia ou gênero. Aconselhamos que se alguém ouvir ou saber de algum plano para causar danos a alguém ou violar as leis da terra, você deve entrar em contato com as autoridades apropriadas para conscientizar sobre qualquer possível ameaça, como afirmado em Levítico 5:1. Good. Right. Boa noite, família brasileira. Nós somos Israel unido em Cristo. Em Cristo, meu nome é Oficial Yamagan. Hoje, meu irmão Abiel, o capitão Abiel, fica fazendo algumas coisas personais, mas eu vou fazer a aula hoje. Mas nós estamos obrigados com você por a sua assistência à aula hoje. Boa noite. Eu estava meditando um pouco de como o mundo, o espírito que fica agora mesmo no mundo. E há um espírito de violência, um espírito de matança. Ok? Mas, com nossas mulheres de nossa nação, estou falando das negras da América, dos Estados Unidos. Estou falando de nos agentes em Brasil, Latinoamérica, os índios nativos da América, mas os israelitas no mundo inteiro, nas 4 esquinas do mundo. Há um espírito de violência, de matança, de morte. Ok? E desses temas muito controversial é o aborto. Mas eu vou abrir com essa escritura. Ezequiel 33, versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem. A Bíblia está falando do filho do homem, está falando de nós, os israelitas, os homens israelitas. Não está falando de todo mundo, ok? Somente está falando dos israelitas. Diz: te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, não sobre o mundo. Mas os pastores de nossa nação, dos negros, os latinos, os índios americanos, mais os israelitas ao mundo inteiro, nós somos atalaia para a casa de Israel, para nosso povo. Uma atalaia, usualmente, essa pessoa que avisa ao seu povo de qualquer ameaça, de qualquer perigo. Ok? Esse é o dever de seus pastores, esse é o dever das suas presidentes, mas elas não fazem isso. Mas nós, os israelitas de Israel unido em Cristo, temos que ser a separação. Estamos falando-lhe como atalaia. O nosso trabalho é ser uma atalaia justa para você. E a Bíblia fala isso. Tu, pois, ouvirás palavra de minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Nós estamos anunciando a você a boca de Deus, porque suas igrejas não estão fazendo o seu trabalho corretamente. Elas somente se estão enriquecendo, os pastores ficam gordos de seu dinheiro, mas elas não estão anunciando a você a boca de Deus. Ok? Mas nós vamos anunciar a boca de Deus. 2 Timoteu, capítulo 3. 2 Timoteu, capítulo 3, versículo 1. Fala isto. Sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou peligrosos.
Estamos morando nos tempos mais perigosos que você leu em sua história. Ok? Um desses lugares mais perigosos é no ventre da mulher. O lugar mais perigoso para um homem ou uma mulher israelita, uma criança, um bebê israelita, é no ventre da mulher negra, hispana, latino-americana. Ok? Nesses últimos dias, nossas mulheres abortam como se não tem consciência, se não ficam conscientes em sua mente. Ok? O título de hoje é a pandemia de aborto, perdão. A pandemia de aborto. Dá-me lá o significado de aborto. Eu quero ler o significado de pandemia. Ok? Sim, senhor. Eu quero ler o que é o significado da pandemia. A pandemia. Make sure, tell me when they can see it. Ok? Eu vou ler a você do Webster, Merriam-Webster, dicionário Merriam-Webster, dicionário muito conhecido no mundo, ok? Uma das escolas mais prestigiosas do mundo. Mas quero falar sobre a pandemia. Que é o significado? É que se ok, definição de pandemia: um surto de uma doença que ocorre em uma ampla área geográfica, como vários países ou continentes, e normalmente afeta uma proporção significativa da população. Um surto pandêmico de uma doença. Let me see the second now. Dice, um surto ou produto de rápida disseminação, crescimento ou desenvolvimento repentino. Epidemia, a mesma coisa, ok? Mas eu quero ver o primeiro significado. Primeiro. Eu quero ler novamente o primeiro significado. Um surto de uma doença que ocorre em uma ampla área geográfica, como vários países ou continentes ou nações. Mas eu estava falando da pandemia do aborto entre a nação de Israel. Ok? Dice, e normalmente afeta uma proporção significativa da população. Essa proporção somos nós outros. Ok? Nossas mulheres, desde os anos somente na América, desde as mulheres negras na América, desde os anos 1970 hasta hoje, nós abortamos mais de 19 milhões de crianças, de meninos e meninas. Ok? Nós, como nação, o homem branco não faz isso. Ok? Nós fazemos isso a nós mesmos. Ok? Mais de 19 abortos em nossa história. Dos negros somente na América, desde os anos 1970 até hoje. Mas, busca-me o artigo esse. Eu quero ver eu estava em busca de artigo que falara sobre os números de aborto hoje em dia. Ok? E eu tropecei sobre isso. Dá-me essa aí. Que tem a countdown. Minuto, família. Eu quero que você veja isto, ok? Dice, abortos, you can see it? It's a world meter. Dice, abortos em todo o mundo este ano. Somente este ano,
desde janeiro, ok, hasta agora, junho, vão 17.957.268 70, 72, 75. Cada minuto você está abortando nossos bebês. Esse número somente está falando do mundo, mas nosso povo israelita, são mais de 70% desses números. Mas é uma pandemia. Se você quer uma definição de pandemia, é essa. O aborto em nossa nação de Israel. Ok? E mais, o mais triste que todo isto, a maioria desses gentes abortando se consideram cristãos. São católicos, pentecostais, ok? Evangelistas. São vocês. A maioria das mulheres que estão fazendo aborto agora mesmo se consideram cristãos. Passa-me isso. Yeah. You could make that small, put it up, that clock somewhere while I'm doing the class? Não? Mas nós vamos a regressar, voltar a esta página novamente. Ok? Não, esses números, eu falei anteriormente que 70% das mulheres que fazem aborto são cristãos. Isso quer dizer que a sua pastor não está fazendo seu trabalho como atalaia. Ele não está fazendo seu trabalho como líder na comunidade. Ok? 70% das mulheres que fazem aborto se identificam como cristãos. Revela a pesquisa. Súbelo. Súbelo mais. Eu não quero ver esse homem. Diz: mais de 40% das mulheres que fizeram um aborto dizem que frequentavam a igreja. Mais de 40% das mulheres. Diz: na época em que terminaram a gravidez, cerca de metade delas afirmam que mantiveram o aborto escondido dos membros das igrejas. Mas hoje é o domingo. Quando você vai à sua igreja, você vai ter 40% dessas mulheres contemplando fazer um aborto de sua bebês. Por quê? Porque Deus não mora nessas igrejas. A verdade não fica nas igrejas agora, hoje em dia. Diz: em uma pesquisa divulgada na segunda-feira, que foi patrocinada pela Organização de Apoio a Centros de Gravidez, CareNet, pesquisadores do grupo da pesquisa cristã Lifeway descobriram que cerca de 70% das mulheres que fizeram um aborto se identificaram como cristãs, enquanto os 43% disseram que frequentaram uma igreja cristã pelo menos uma vez por mês ou mais no momento do aborto do filho. Só as mulheres vão à igreja ao domingo, mas a segunda-feira você vai à clínica ou ao médico e aborta a sua bebê. Por quê? Porque você tem o diabo por dentro de você. A sua pastor tem o diabo por dentro de você. Ele não importa a sua vida ou sua salvação. E nas igrejas cristãs e católicas, ok? 70% das mulheres que abortam suas crianças são cristãos. Por boca somente, a sua palavra somente. Diz: como a maioria das igrejas cristãs não apoia essas mentiras, elas apoiam
Se eles não apoiam, eles falam a você a verdade e dizem a você que o aborto não é de acordo à Bíblia. Eles são o principal. Eles são os principais o principal sujeito ou detrás do aborto do mundo inteiro. Se você vai agora mesmo a uma, como se diz isso? A umas templos cristãos, onde os pastores deles moram juntos com as monjas ou as mulheres que se dedicam à igreja católica. Você vai ver miles e miles e miles de abortos nesses lugares. Ok? Se você vai agora mesmo a mais antigos, como se diz essa vaina? Aos mais antigos, dá-me buscá-lo. Monastery, let me see. O mostério. Aos mais antigos mostérios católicos, você vai ver que muitos ossos de bebês ficam na terra desses lugares. Por quê? Porque os pastores têm sexos têm relações sexuais com as monjas, nuns, we call it nuns. As frieiras, essa é a palavra. Os pastores da igreja católica têm sexo com as frieiras, mas a freira tem bebê, fica com gravidez, mas ela não quer, ela não pode ter o bebê por aparência da igreja católica. Uma freira não deve ter sexo, não. Mas se você abre a porta, você vai ver uma orgia imensa nesses monastérios. Ok? 70%, sim, essas mulheres, essas são máquinas sexuais. Essas são máquinas sexuais. Eles mais os pastores da igreja católica. Você vê, tem cara de mulheres mansas. Mas quando a porta das luzes ou a luz fica fechada, elas são máquinas sexuais. A Bíblia fica fechada, mas as pernas ficam abertas para o pastor. Ok? Mas se você vai e você esquiva na terra deles, você vai ver muitos bebês abortados ali. You can take that out, go back to the article. Very good. Okay, now that's a good one. Let's translate it. Ok? Dice: freiras católicas quebram o silêncio durante anos de abuso. Make it bigger, man. Porque você vai falar que eu estou falando somente minha palavra, ok? Fala isto. Estimuladas pelo movimento Me Too, as freiras começaram a se libertar de medo de se manifestar contra os abusos que sofreram durante anos nas mãos de seus superiores na igreja, seus pastores, que também ficam como diabos. Dizes, casos de freiras abusadas surgirão em países de todo o mundo. Não envolve apenas o abuso sexual, como eu falei, diz, mas também a exploração de trabalhos das feiras. As feiras estão lá para limpar e cozinhar aos padres, bispos e cardeais, que os padres, bispos e cardeais, eles são os predadores sexuais. Eles são a razão por 70% das mulheres cristãs têm abortos todos os anos. Dice:
que servem e muitas vezes pagam muito modestamente por seus serviços. Quase não há reconhecimento por seu trabalho. As irmãs têm um status de segunda classe na igreja. Elas são prostitutas na igreja. Nós vamos a falar como atalaias. Claramente como atalaias. Elas são as prostitutas nas igrejas. O jornal francês La Parisien publicou recentemente as histórias de algumas vítimas que deixaram as suas congregações religiosas. Sube-lo para ver. Que diz uma? É uma evidência que o fenômeno é muito mais amplo que as feiras. Eu não quero. You could drop it. Eu não quero ler mais. Eu falei a verdade, mas suas notícias falam o mesmo. Ok? Suas publicações falam o mesmo. Ok? As igrejas são a maior parte da razão que nós temos os números altos. Ok? Números altos de abortos em nossa comunidade. Ok? Porque muitos deles falam que muitas das excusas, ok? Eu tenho uma experiência personal sobre isso. Que as mulheres falam que o aborto feito nos primeiros meses não é tão perigoso, mas não é uma gravidade, porque é somente uma blood clot. Let me see how you say that. É somente uma. Um coágulo de sangue somente. Que os bebês somente são um coágulo de sangue. Ok? Mas eu tenho que falar a você com a Bíblia. Nós vamos a ler que a Bíblia fala sobre o começo da vida, não? O livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5 fala isto: antes que te formasse no ventre te conheci. Nós temos um problema. A Bíblia fala que antes que o coágulo de sangue fique no ventre da mulher, Deus nos conheceu. Não há um problema agora. Ok? Diz: te conheci, e antes que saísse de a madre, te santifiquei. As nações te di por profeta. Ok? São muito mais antes que o coágulo de sangue fica no seu ventre, mulher, a vida começa. Essa é outra aula, eu não vou falar sobre isso agora. Ok? É muito pesado. Mas a vida não começa somente quando o homem ejacula em sua vagina ou vagina. Ok? Em sua parte sexual. A vida não começa nesses instantes. Muitos mais antes que isso. Se você fica como uma deusa, e quer tomar a sua posição como deusa e quitar a vida desse espírito que provavelmente era um dos profetas voltando a este mundo para fazer o trabalho de Deus. Isso é o que você está fazendo quando você aborta. Você está destruindo a vida de um profeta, um futuro profeta, para vir a este mundo, para falar a palavra de Deus. Okay? Porque os profetas somente saem de Israel. Esta aula é somente dedicada para você, a mulher israelita. Não para todas as mulheres. Todas as mulheres, elas podem fazer. As mulheres de outras nações, elas podem fazer o que elas querem. Mas você, mulher israelita, você tem que fazer o que a Bíblia fala. Ok? A vida começa antes que o feto seja formado no ventre da mulher. Vou botar uma escritura mais para comprovar isso a você.
sabedoria, na apócrifa, sabedoria, capítulo 7, versículo 1. Isso é o que fala Salomão. Ok? Disse Salomão: também eu sou imortal como os outros, descendente do primeiro ser formado na terra. No seio de minha mãe, se moldou meu corpo, e no seio de sua mãe se moldou seu corpo. Por 10 meses tomei consistência na sangue. Ok? So, esse sangue que você quer abortar tem propósito, tem motivo. Ok? Graças à semente viril e a prazer companheiro do sonho. So, ele fez, todos somos hechos por o sexo. Ok? Mas como leímos em Jeremias, a vida começa muitos antes disso. Ao nascer, respirei o ar comum e caí sobre a terra, que recebi a todos igualmente. E meu primeiro som foi o vagido comum. Fui criado nas faixas e no meio dos cuidados. Nenhum rei com seu outro início de existência. Este versículo ali fala de que todos os reis, os profetas, têm o começo no ventre de uma mulher. Igualmente, Cristo. Esse também destrui a doutrina que Jesus é um homem feito por um anjo. Não. Jesus foi um homem criado por o sexo, carnalmente, como exemplo para nós, de excelência e de perfeição. Ok? Mas eu estou somente falando que a vida de todos nós começa com o coágulo de sangue no ventre de nós. Ok? Esse coágulo, Deus opõe ali. Esse coágulo, Deus é a criação, Ele cria isso. Você, como mulher ou como homem, não tem o poder para dar vida ou quitar vida. Esse é o trabalho de Deus. Salmos fala sobre isso. Eu vou falar isso. Salmos fala sobre isso. Eu vou falar isso. Salmos. Você quer fazer o trabalho de Deus? A mesma forma que você celebra seu aniversário. Ok? Diz Salmos capítulo 68, versículo 68, versículo I give light, which is one, that's 11, right? 68. Let me see some. Um minuto, for me. All praises. Um minuto, família. Você pode ver os números de aborto mientras nós estamos fazendo esta aula. Ok? No. So I give life. Which one is that, man? Psalms what? Yeah. It's I give life and I take it. Let me see. Oh man, six. Yeah, right. Oh, boop. Okay. Oh, sim. 20, no versículo 20. Ok. Salmo 68, capítulo, versículo 20. E nosso Deus é o Deus de salvação.
Dice, e a Jeová, o Senhor, pertenecem as saídas da morte. So, a vida e a morte, essa decisão não é de você como mulher. Essa decisão é de Deus. Essa decisão é de Deus, não é de você. Ok? Você não pode fazer o trabalho de Deus e ir para um médico ou um médico clandestino, como fazem muitas mulheres no Brasil, e eliminar a vida que fica em seu ventre. Ok? Ou matar a vida que fica em seu ventre. Ok? Não importa a excusa, porque muitas mulheres falam que a excusa que elas sofreram um estupro ou uma violação, ficam abusadas de um homem, ok? Mas elas não podem ter o bebê ou a criança. Não, você não pode falar, você não pode ficar nessa. Você tem que carregar a sua cruz. Mateus 10. E vamos ver o que Mateus fala sobre isso. Isso. Mateus 10. Versículo 38. Sim. Mateus 3, versículo 38. E fala isto. E quem não toma a sua cruz e não sigue após mim, não é digno de mim. Eu sei que um estupro, uma coisa muito dramática na mentalidade de uma mulher, na mente de uma mulher, na cabeça de uma mulher. É muito dramático. Mas a Bíblia fala que você tem que carregar a sua cruz. Essa é uma cruz que você tem que ficar. Porque você não vai cometer pecado. Você não vai cometer pecado somente porque você tem uma tragédia. Ok? Sim, nós sabemos que a sua vida não vai ficar o mesmo. Mas você tem que mudar seu pensamento. Ok? E voltar a Cristo, você vai ser uma nova pessoa em Cristo. Ok? Mas quando você volta a Cristo, Cristo fala, novamente fala, em que não toma sua cruz e não siga após mim, não é digno de mim. A cruz, neste verso, está falando de todos os problemas, não somente de estupro, está falando de abuso de droga, de fornicação, alcoolismo, ok? Está falando de todos esses pecados que nossos lutamos em contra todos os dias. Essas nossa cruz, as nossos familiares. Essa é uma cruz que você tem que carregar também. Ainda. Você ainda tem que carregar essa cruz. Ok? Eu sei, é uma situação muito dramática, mas todos vivemos momentos dramáticos na vida. Você tem que confiar que Deus vai fazer justiça para você. Deuteronômio, capítulo 22. Ok? Let me see if it makes sense. Yeah. Deuteronômio 22, versículo 25. Diz: e se está falando do juízo em conta desse homem que cometeu o estupro contra você, ok? Isso é isto. E se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, a estrupa, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Só esse homem tem que ser morto. Mas em muitos de nossos países, eu estou falando do meu país, Panamá, ok? Muitos de nossos antepassados
nós fazíamos esta escritura. Nós ouvimos ou olhamos de um estrupo. Esse homem não podia viver mais. Especialmente se essa é uma menina menor de idade. Essa era uma morte segura. Mas agora nós não podemos fazer isso. Somente você tem que confiar que Deus vai fazer justiça contra você. Porque o versículo 26 fala isto: porém, a moça não farás nada, e a moça não tem culpa de morte. Só você fica inocente nesses casos. Ok? Você fica inocente nesses casos. Não deve ficar no mesmo estado mental. Ok? Vocês devem superar isso e carregar sua cruz. Ok? Outras das razões que muitas mulheres abortam é que o parceiro sexual que eles têm não é a pessoa que eles querem ficar com eternamente ou para sempre. Ok? É somente uma noite de prazer. Ok? O homem põe semente na vagina da mulher. Você consegue gostoso para você. Mas você não quer ter mais nada com o homem. Mas você fica grávida. De uma noite você fica grávida. Agora você quer cometer um homicídio por seu prazer sexual. Ok? Isso começa na casa de você. Nós podemos corrigir essa ação em muitas formas. Primeiro que todos, na casa de nossos. E fala isto. Levíticos 19. Levíticos 19, versículo 29. Fala isto. Diz aí: não contaminarás a tua filha, fazendo-a a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Nós, como padres, podemos poner alto a segunda causa maior de aborto, que as mulheres somente querem ter sexo, se prostituem basicamente por uma noite sexual de prazer, ok? Você tem que arreglar isso na sua casa. A palavra fala: não contaminarás a tua filha fazendo-a prostituir-se. Ok? Você não deve de falar a sua filha os princípios que uma mulher tem que ter, de acordo à Bíblia. Mas suas igrejas não falam nisso, seus pais não falam nisso. Sirach, ou Eclesiástico, capítulo 7, 6, versículo 7, fala isto. Versículo 6, não. Eu vou falar, me 7... 7:23 fala isso: tem filhos e filhas, educaos, pois dobra-lhes a serviço desde a infância. A educação sexual honorável tem que começar desde a infância. Você tem que proteger, ter um controle de seus filhos desde a infância. Ok? Tem filhas, vela por seus corpos, mostra-lhes um rosto severo. Se você tem filhas, você tem que proteger o seu corpo. Como você vai fazer isso? Ela não pode ter a pareja, o parceiro, de nenhuma forma. Se você tem uma mulher, uma filha mulher, ela tem que sair, ou homem, ela tem que sair de sua casa casada
em um matrimônio honorável. Ok? Esse é o seu dever como padre, como pariente. Ok? Que seus filhos, suas crianças, tenham um matrimônio honorável, como fala a Bíblia. Nós vamos a falar disso logo. Ok? Levítico 26. Perdão, Eclesiástico 26. 26 e 10. Diz: não descures a vigilância de uma fila ousada, para que não descubra a tua fraqueza e dela se aproveite. Se você tem uma fila, você tem uma fila, especialmente, você tem que ser reto com ela. Ok? Isso não quer dizer que você não vai mostrar carinho e amor à sua fila, mas você vai ser reto com ela, mais que um filho. Ok? Por quê? Porque nas ruas agora mesmo, nas estradas, ficam muitos monstros. Ok? Mas em sua família também. Esse tio, ok? Esse irmão de você, um predator sexual, ok? Você tem que ficar muito reto com ela, para que ela tenha a mentalidade ou o entendimento de não ficar em certos lugares, não ter certas amistades que elas vão desviar da Bíblia, do que fala a Bíblia, mas ela vai ficar modesta nesta Bíblia, se você as educa, como fala o livro de Eclesiástico. Ok? Você tem que fazer isso. Ok? Mas os parceiros sexuais de uma noite, isso não é somente culpa de você. Você não conheceu essa pessoa. Ok? A Bíblia fala sobre isso no livro de Sirach, o Eclesiástico, versículo 6, capítulo 7. Diz: se queres um amigo ou uma pareja para sempre, somete-o à prova e não te apresses em confiar nele. Antes que você abra as suas patas, as suas pernas, você tem que provar essa pessoa. Ok? Igualmente os homens, porque há muitas mulheres que não estão listas para ser madres ou mães. Elas não estão listas para ser mães. Ok? Você tem que ter muita consciência, cuidado com quem você se acosta e ter sexo com elas. Ok? Você como homem também, homem e mulheres, igualmente. Ok? A Bíblia fala novamente isso. Se queres um amigo, somete-o à prova e não te apresses em confiar nele. Amigo no tempo em que lhe convém, quando você quer esse prazer sexual, e que desaparece no dia de tua aflição, quando o seu ventre fica grande, com um filho dentro dele, esse homem que você confiou por uma noite, ele vai ele vai voar como Speedy Gonzalez. Ok? Ele gozou, ficou muito gostoso uma noite, mas quando você fica afligida, em aflição com a gravidez, ele vai correr. Ok? Se você tem que provar a sua pareja sexual, ou a seu marido, porque a Bíblia não fala de pareja sexual, a Bíblia fala de matrimônio. Eu vou falar sobre isso. Hebreu, capítulo 13, versículo 4. Diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Mas se você quer ter sexo
todos os dias, menos nos dias de menstruação. Mas se você tem uma mulher, um filho, você tem que aguentar 40 dias sem sexo. Mas se você tem uma filha, você tem que aguardar 80 dias sem sexo. Ok? Mas se você está sendo um jejum, eu creio que você não está em oração, você tem que aguentar também. Mas a Bíblia fala: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem macula. Sem macula quer dizer, é honorável que uma pareja tenha sexo, sejam frutícios e se multipliquem. É uma coisa bela, muito bela, de acordo com a Bíblia. Ok? Mas tem que ser um matrimônio, não em uma noite sexual. Ok? Porque se você fica que o aborto é nada, você fica ruim. A Bíblia fala sobre isto. O que a Bíblia fala sobre isso? Muito simples. É muito simples. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Let me see. Éxodo capítulo 20, versículo 13, sim. E fala isto: não matarás. Quando você vá a uma clínica de aborto, você está cometendo um homicídio. Você está fazendo um homicídio. Você está rompendo um dos 10 mandamentos que os cristãos falam muitos. Você está rompendo um deles. Não tudo está bem. Você está matando uma criança, uma criatura, um filho, ou uma filha, um menino, uma menina. Você está fazendo isso, uma matança. Ok? Somente por quê? Porque você quer o prazer, prazeres deste mundo. Ok? E que a Bíblia fala sobre isso? Levítico 18. 18. Versículo 21. Diz: e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moleque. E de tua semente, quer dizer, da sua bebê, seus filhos, não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome de tua Deus. Eu sou o Senhor. A Bíblia fala claramente sobre isso. Não farás que tua criança passe por o fogo para Moloque. Quemes Moloque, o antigo deus babilônio, que nossa gente adorava e basicamente abortava também para dar honor a essa gente, a esse Deus. Eles davam seus filhos no fogo em honor a Moloque. Eu quero mostrar a foto. Ele está mostrando já. Você pode ver. Esse Moloque, esse nosso povo, homens e mulheres, davam nossos filhos a Moloque. Dá-me lá outra foto. A outra foto também. Você vê as mulheres dando seus filhos para a morte. Mas você vai falar: nós não temos nenhum Moloque hoje. Nós somente vamos para o médico, sacamos o feto, fica fora do nosso corpo. E assim. Mas que os doutores fazem com esse feto? Eles queimam no fogo esses feitos. A mesma forma que você dava a seus filhos no fogo, isso que os Moloque, isso que os doutores fazem também. Ok? Eles dão o corpo dos filhos e as filhas a Moloque. Eles põem no fogo. Da mesma razão que você fiz
esse sacrifício de seus filhos nos tempos antigos, você faz agora mesmo. Você quer fortuna, liberdade, ok? Você quer a vida fácil. Muitas de vocês fazem isso. Mas Deus tem juízos para você. Levítico 20, versículo 2 fala isto. Também dirás aos filhos de Israel e às filhas: qualquer que dos filhos de Israel e dos estrangeiros que peregrarem em Israel ter de sua semente a Moleque, certamente morrerá. E o povo da terra o apedrejará com pedras. Nos tempos antigos você vai morrer instantaneamente. Mas agora muitos de vocês morrem na mesa médica quando você faz um aborto. Você queda mortos na mesa. Como juízo justo. É um juízo justo de Deus. Ok? Eu sei que muitos de vocês não trabalham. Os pais dos filhos não vão apoiar você, mas você tem muitos exemplos na Bíblia de seguir, ok? Assim, eu falei muito bem, soldado. Os soldados ficam no seu trabalho. Eu falei anteriormente que os corpos agora mesmo dos fetos que você aborta são queimados. Nós vamos a comprovar isso. Esses vêm, como se chama na website? O BBC. Eles são mais ou menos mentirosos também, mas eles falam verdades às vezes. Não, diz: aviso sobre queima de fetos abortados. Súbelo. Diz: os hospitais deveriam cremar ao enterrar fetos abortados em vez de incinerá-los, disse o diretor médico de NHS na Inglaterra. A ação do professor Sir Bruce Keogh ocorre depois que se descobre que alguns hospitais queimaram fetos com lixo clínico. Queimaram fetos com lixo clínico. A mesma coisa passar nosso povo fez quando eles davam a sua semente aos seus filhos para Moloque. A mesma coisa. Mas os deuses não se amam Moloque, mas se amam seu trabalho, se amam as discotecas, se amam a sua vida de liberdades sexuais. Ok? Esses são os seus deuses agora mesmo. Ok? Você pode reemplaçar Moloque com todas essas coisas. Ok? Dá-me o artículo novamente. Diz: o programa de despachos do canal 4 diz que 10 trustees de NHS estão queimando restos mortais ao lado do lixo. Ela afirma que mais 2 corpos descartados em incineradores usados por aquecer hospital. Diz o ministro, o oficiais médico Jeff também escreveu que as autoridades vamos para sua mão para o ponto foi arriba, para arriba novamente. Arriba novamente, todo mundo, assim. Ok? O ponto fala que os hospitais estão queimando a nossos filhos no fogo da mesma forma que Moloque, que nosso povo fazia para Moloque. Ok? O mesmo espírito fica novamente na terra. Ok? Mas a Bíblia fala que se você faz isso, você deserve a morte também. Você morirá. Ok? Mas você pode cambiar, você pode mudar. Se você fez isso anteriormente, você pode mudar. Ok? Não mais ao aborto. Ok? Vocês têm muitos exemplos de nossas mulheres. Em Éxodos 1, eu vou ler a história dessas 2 irmãs. Éxodos 1, versículo
15. 15, sim. Ok? Um exemplo de quando nossos filhos ficavam perseguidos por os egípcios. Ok? Elas não queriam filhos masculinos, porque eles sabem que os profetas vêm da linha dos homens. So, eles, dois irmãos, nós vamos ler. Dois irmãos de nossos nos deu um exemplo para seguir, ok? Fala isto: o rei do Egito falou às parteiras das hebreias nossos, das quais o nome de uma seria Cifra e o nome da outra Pua. Cifra e Pua, lembra esse nome? Cifra e Pua, duas mulheres honoráveis. Diz: quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, se um homem, mata-o. Mas se for filha, então viva. So, os faraós nesse entonces tinham uma regra que se você tenha filho varão, a nós, o povo de Israel, esse filho varão deveria ser morto. Ok? Mas nós vamos a ler que as mulheres, nossas irmãs Cifra e Pua, que eles fizeram. Diz: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Eles não fizeram o que o rei, o que o governo, o que as leis da terra falavam. Eles tinham temor a Deus. O mesmo temor que você tem que ter, mulheres. Quando as leis falam que você, legalmente você tem ou pode abortar a seu filho, você tem que ter temor a Deus antes, muito antes de que os governos. Ok? Diz: antes conservavam os meninos com vida. Elas fizeram a vontade de Deus. Ok? Antes que a vontade do mundo. Você tem que ter a mesma atitude, mulheres. Diz: então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram ao faraó: é que as mulheres hebreias, elas utilizavam sua mente. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Ela ficou com sabedoria. Da mesma forma que você pode fazer em sua vida. Ok, você ficou grávida agora mesmo, você não tem dinheiro para manter o filho, porque o pai ou seu parceiro sexual ficou correndo. Você pode começar um negócio. Ok? Você sabe cozinhar, você pode começar um negócio negociando comida por as ruas, por as estradas. Ok? Você tem que ter justiça. Você tem que ter mente sábia. Ok? Mas você tem que ter temor a Deus ante todo. Somente você não... é muito mais fácil somente abortar. Você tem que ter temor a Deus ante todo. Diz, versículo 20. E fala: portanto, Deus fez bem às parteiras. Agora, porque nossas irmãs Cifras e Pua têm temor a Deus. Diz, portanto, Deus fez bem às parteiras. Deus melhorou a vida delas. Deus protegeu as vidas delas.
abençoou as vidas delas. Da mesma forma que Ele pode abençoar a você. Você não sabe que filho você tem em seu ventre. Ele pode ser um dos profetas voltando a este mundo novamente. Ok? Você nunca sabe. Diz: e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Ok? Mientras mais filhos nós temos como povo, mais forte nossa nação fica. Israel. A nação de Israel, vocês negros, hispanos, latino-americanos, brasileiros, fica muito mais forte mientras mais filhos temos. Não oiga os idomitas que eles são, o diabo mesmo, os europeus que eles falam que você não deve ter muitos filhos. Não, a Bíblia fala que mientras mais filhos você tenha, mais forte a nação de Israel fica. Isso é uma bendição para nós como povo. Tem nossos filhos. Ok? Fala 22. 21. Diz: e aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, estabeleceram-se as casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Mas o coração do Faraó ficou muito mais forte contra nossos. Mas nosso poder não fica na boca do Faraó. Ok? Elas fizeram um bom trabalho, preservaram as vidas dos filhos, e nosso povo ficou forte. Isso que você tem que fazer como mulher. Você tem que carregar essa cruz e deixar que o filho nasça. Ok? Criar os seus filhos o mais bom possível. Okay? Você não sabe que filho que bom pode fazer esse filho para você. Ele pode ficar um doutor e ajudar você no futuro. Ok? Você não pode ficar em seu próprio pensamento e somente abortar como uma ruta fácil. Ok? Como uma ação mais fácil que você tem em sua mente é abortar. Ok? Você não pode fazer isso. Mas os filhos são uma bendição para nós. O Salmos 178 fala isto. Salmos 78. Versículo 16. 78, versículo 16. Me see. Não. Não, Salmo 127, perdão. Salmo 127, versículo 3. Nós vamos começar por ali. 127, versículo 3. E fala isto: eis que os filhos são herência do Senhor, e o fruto do ventre é seu galardão. Os filhos são a herência do Senhor. Ok? Os filhos que você tem em seu ventre são herência do Senhor. E fala isto: como flechas na mão de valente, assim são os filhos da mocidade. Ok? Os filhos podem ser uma proteção para você, uma bendição para você, uma flecha para você, se você cria seus filhos corretamente, de acordo à Bíblia. Ok? Como falou o livro Eclesiástico. Ok? Diz: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás a bem de Jerusalém em todos os dias de tu vida, quando você tem seus filhos. Diz: e verás os filhos de tus filhos, e a paz sobre Israel. Ok? Isso é o que os filhos fazem.
os filhos traem a bendição à nação de Israel. Ok? Mas Mateus 19 fala isso. Vou cerrar com isto. Mateus 19, versículo 14. E Jesus, porém, disse: deixa aos meninos, e não os estorveis de vir a mim. Diz: deixa aos meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Como você deixa aos meninos, vira a Jesus, desejando que eles vivam. Ok? Assim é que você deixa que os meninos voltem a vocês. Eu sei que os tempos são fortes, família, irmãos, mas você tem que ter temor a Deus. Você tem que obedecer a Deus antes que um homem. Ok? E com isso, você tem perguntas? Nós temos perguntas? Shalom, Danínia, Jocelyn Cabrera, shalom, Leia, lindo, shalom, Zeneida, shalom, irmã. Vai para trás. YouTube, assim. Olga Cíntia, shalom. Daniel Messias, shalom. Bendições, King, shalom. Shalom, Shaya. Josie Polanco, shalom. Perguntas. Go open that shut up. I can't see nothing. Lazardo, shalom. Eliel, shalom. Noemi, shalom. Janet, shalom. Elisha, shalom. Mark, Trux, shalom. Judith, shalom. Ok, eu não tenho uma pergunta. Ok, Naomi, shalom oficial, manto que tu lo bendiga. Thank you for everything that you do for your people. Oh, praise to the Most High. Hermana, yo no hago nada. De mi parte, todo es la voluntad de Dios. Ok, solamente Él nos utiliza a nosotros. So, nosotros tenemos que tener, darle gracias a Dios que nos está utilizando, básicamente. Nosotros tenemos que ficar muito honrado de fazer o trabalho de Deus. É honor para nós. Eles facilmente podem dizer: você não vai trabalhar mais, eu não preciso de você mais, vai para a rua. Mas se você tem trabalho que fazer de parte de Deus, você faz o trabalho. Hermana Noemi, se tem trabalho para hacer para Deus, hágalo, que é honor. É un honor hacerlo, ¿ok? Es un placer hacerlo. Yo no hago nada de mi parte, solamente de la voluntad de Dios. ¿Ok? Si você tem uma pergunta, você pode mandar as suas perguntas por Facebook, diretamente, privadamente também. Se você não tem mais perguntas, vamos cerrar aí. Eu vou falar shalom. Até a próxima vez. Ok? Shalom. Zero.